Ali ainda havia a separação do corpo e do espírito dele, como acontecerá com todos nós quando morrermos, né? Então, nós consideramos uma humilhação, um sepultamento. Estudamos até aqui. Hoje, nós vamos começar a segunda parte da obra de Jesus, a partir da encarnação, que é a exaltação de Cristo. E a exaltação dele começa com a ressurreição, né? Após a ressurreição, veja bem, Gabriel, como é que eu botei aqui? Morte, ressurreição. Né? Isso aqui é um ponto-chave do cristianismo. Sem ressurreição não existe fé. Sem ressurreição não existe fé. A ascensão, quando ele ascende os céus, tem todo... Eu vou tentar abordar isso hoje. Estado à direita de Deus, não é de fato assim... Existe um certo simbolismo nisso, que está à direita. Isso mostra o poder dele, a autoridade que Deus concede a ele. Que o Deus Pai concede ao Deus Filho. E a volta em glória. Esse é o retorno, que aí tem uma questão escatológica. Nós vamos ter uma aula sobre a parte aqui do curso sobre a doutrina das últimas coisas. Escatologia, Apocalipse, vai ser legal. Hoje eu vou falar muito mais da ressurreição. Pergunto para vocês, não serve Manuel, que eu estava falando com ele hoje de manhã sobre isso, né? Pergunta para vocês. A ressurreição de Jesus foi a primeira da Bíblia? Foi a primeira ressurreição das Escrituras? Quem? Aí, exemplifiquem. Olha, a Marilza está afiada, hein, Marilza? O filho da viúva de Naim, por exemplo. Quem mais? Thalita Cume, né? A filha do chefe da sinagoga. Velho Testamento. Velho Testamento tem a de Elias. Não, a filha Tem um rapaz da viúva lá em Serepta, né? Sim. E mesmo após a morte de Jesus, alguns ressuscitaram. Alguns ressuscitaram, que não foi detalhado, né? Lázaro, né? Então eu te pergunto, qual a diferença dessas ressurreições? Qual é a semelhança com a ressurreição de Jesus e qual a diferença? A diferença é que eles vão morrer de novo. Sim. A semelhança, são duas semelhanças. Primeiro, que realmente reviveram, né? Eles venceram a morte ali. E a outra semelhança, que isso foi por ação do Espírito Santo. Ação de Deus. Foi por eles mesmo. Tem detalhe, né? Porque eles não tiveram corpo glorificado nessa ressurreição. Essa é a diferença. A ressurreição dessas pessoas, né? Eles morreram de novo. Então, quando eles ressuscitaram, eles ainda estavam sob o poder do pecado. A morte não tinha sido vencida na vida deles. Eles morreram de novo. Né? Quando Jesus ressuscita, ele não morre de novo. Por quê? Porque há uma transformação do Espírito Santo no corpo humano dele, que torna o corpo humano dele glorificado e o corpo dele agora não está mais sujeito à ação do pecado. Então ele aparece em um lugar, sai em outro lugar. Ele aparece, sai. Ele já fica 40 dias com os discípulos. Ele não está mais sujeito à morte, à doença, à dor. Existem algumas questões, né? Então, o corpo de Jesus é um corpo glorificado. E o que isso importa para nós, cristãos? É a nossa grande esperança. Então, assim como... Ei, Heloísa, você lembra que a gente conversou na pequena igreja, no último culto foi pregado? Quem será exaltado? Quem serão os exaltados? Os humilhados. Os humilhados serão exaltados. Quem se exalta será humilhado.
Então, Jesus foi humilhado e ele foi exaltado, conforme nós lemos em Filipenses. Aquele hoje que se converte, que é um cristão convertido, tem, de alguma forma, uma vida humilde. Nós temos, de alguma forma, algumas humilhações na vida, certo? Porque nós reconhecemos o nosso pecado, nós entendemos que nós precisamos de Deus para a nossa salvação, certo? Mas nós seremos exaltados. Nós morremos para vivermos. Quem não tem Jesus, ele vive na morte. Então, ele é exaltado, mas ele não vai ressuscitar da mesma forma que nós. Ele vai, sim, ser julgado no fim dos tempos, mas vai ter a ira de Deus sobre a vida dele. É muito triste. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho. Tem muita gente aí precisando ouvir. Né? Então, a ressurreição é um ponto de virada na obra de Cristo. Fundamental. Na morte, todo mundo morre. Não como ele. Né? Vida sofrida, muitos de nós só temos vida sofrida. Humilhação no nascimento, muitos têm humilhação no nascimento. Nós nascemos dependentes. Então, não comemos e bebemos água. Nós morremos. Estamos sujeitos à morte. Mas Jesus, ele ressuscita e da mesma forma que ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Se ele voltar antes de nós morrermos, nós não passaremos pela morte. Nós vamos ter um corpo glorificado. Então, gente, nós vamos voltar da mesma forma que ele ressuscitou. Nós vamos ter um corpo. Nós vamos ter um espírito. O corpo vai voltar a ser unido ao espírito, mas um corpo glorificado. Não sujeito à dor, não sujeito à morte, à doença, à tristeza. A glória de Deus vai permitir isso para a gente. É o poder de Deus que vai permitir. Entenderam isso aí? Então, são pontos de virada. Você lembra aquele filme? Você já viu um filme chamado Em Defesa de Cristo? Sim, o cara que tenta dizer que Cristo não é. O que ele usa? Onde ele vai? Mas ele tenta provar o quê? Cristo não ressuscitou. É isso aí. Por quê? Porque é o ponto-chave. Se for ver nas Escrituras, Interessante. se for ver nas Escrituras, um dos maiores questionamentos da fé se dão na ressurreição de Jesus. Nós vamos ler 1 Coríntios 15. Que os próprios médicos convencem ele que realmente é interessante isso. Interessante isso. Então, gente, vamos lá. Já, por favor, 1 Coríntios 15, do 1 ao 8. Marilza, 1 Coríntios 15, do 1 ao 8. Vamos lá. Marilza, 1 Coríntios 15, do 12 ao 19. Pode lá? Olha lá, 1 Coríntios 15, do 1 ao 8. Agora, irmãos, quero lembrar das boas novas que eu anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas as boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem, como eu já anunciei. Pelo contrário, sua fé é inútil. Eu quis transmitir o que era mais importante, que também foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, a vida das pessoas. Foi sepultado e ressuscitou sementinha, como diz as Escrituras. Apareceu a Pedro, mais tarde aos outros. Depois disso, apareceu a mais de uma só vez. A maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e, posteriormente, a Pedro e apóstolos. Por último, apareceu também a mim, se eu estivesse fora do tempo. Eu sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo. Eu esqueci quem ele é. Bem, veja que a base da riqueza, isso aí, né? Havia em Corinto um grupo de pessoas questionando se a ressurreição tinha ocorrido de fato. E Paulo coloca assim, que a base da fé morreu e ele ressuscitou. E que aí você vai ver que onde ele se detalha, onde ele se apega mais para a defesa desse pessoal, na ressurreição. Ele coloca o seguinte,
que Jesus ressuscitou e isso é comprovado cientificamente. Por quê? Porque houveram testemunhas. Aos apóstolos, podem dizer, mas os apóstolos, podem estar inventando. Né? A mim mesmo, que era perseguidor da igreja, eu vi Jesus ressuscitado, ele viu Cristo ressuscitado, tete a tete. Né? Mas que seja Paulo, mas Paulo agora é apóstolo também. Mais 500 testemunhas. Mais 500 testemunhas. Então, a ressurreição é fato. É fato. Não houve qualquer pessoa até hoje que conseguisse questionar cientificamente, com provas, eu falo do filme, né? Que Jesus não ressuscitou. Mas existem os liberais hoje, teólogos liberais, que eles até tentam questionar a ressurreição. Né? Porque a ressurreição é algo milagroso, é algo sobrenatural. O homem natural não entende, você precisa de um pressuposto de fé para entender. Né? Eles tentam questionar, mas se você questiona a ressurreição, gente, pega a sua fé e joga no lixo. Joga no lixo. Que a nossa maior esperança é a ressurreição. Jesus. Né? Então, veja bem, Paulo está aí detalhando a ressurreição de Jesus e colocando provas, evidências. Né? Lê agora, Marilza, 20 ou 24. Não, 12. O 12 a 19, desculpa. Olha, se a corrente pregasse Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Somos tidos falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é muita vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes todos os homens. E a retórica de Paulo, né, e a apologética dele, ele usa os argumentos, né, das pessoas. Se não existe ressurreição, eu estou aqui no meu domingo, porque eu podia estar em casa dormindo, ir para a praia. Né? Assim, é vã minha fé. E eu sou muito infeliz, né? E o mundo não tem esperança, não há esperança para o mundo. Sim, porque todos nós aqui vamos morrer. Se Jesus não voltar antes. Qual é a nossa esperança? É que a morte para nós é Cristo. Né? A morte para nós é uma esperança de Cristo. Nós vamos reviver. É ganho, é lucro, como Paulo diz. Né? Fala, meu irmão, você queria perguntar? Então, você está falando sobre morte e sobre ressurreição. Sim. Isso no texto do Padre Brown. E eu vou fazer exatamente isso que eu pouco. No ateu, o Cristo fica aberto ao salvação. E para a gente que tem teologia reformada, ou a gente é reformado, a vida de Cristo começa após o domingo de ressurreição. Mas até aí tudo bem, morte e ressurreição. Mas quanto à morte e à ressurreição, às vezes eu penso num texto que vai mudar toda a lógica de compreensão humana e racional. Ele se fez carne. Porque quando eu falo assim, as coisas são, a gente consegue perceber e entender. Mas ele se fez carne e habitou entre nós, eu acredito que é um milagre supra-racional. Sim. E tanto quanto a morte quanto a ressurreição, a gente só consegue aceitar mediante o Espírito Santo. Existe o pressuposto da fé. Nós estudamos bem extensivamente aqui no último domingo a dupla natureza da pessoa de Jesus, né? Deus e homem. Né? E a questão da humanidade dele, ele encarnou. Verbo, logos, se fez carne. Né? Ele se faz carne, né? Tem um corpo, né? Corpo e alma, como nós. E para quê? Para vencer a morte. Para ser nosso mediador e vencer a morte. Ele venceu a morte.
Então, o contraponto que o padre fez foi interessante, né? Morte e ressurreição, muito boa, boa participação. Né? Então, gente, vocês entendem que o ponto-chave de combate à nossa fé vai ser combater a ressurreição. Sempre vai ser isso. Jesus não ressuscitou, mas as evidências estão aí. Né? Evidências das Escrituras. Assim. Nós cremos nas Escrituras, temos que crer que ele ressuscitou. Né? Vamos lá. 1 Coríntios, lê para mim aí, 1 Coríntios 20 ao 24. Você já viu que 1 Coríntios 15, né? 20 ao 24. 15 ao 20 ao 24. Já viram que essa passagem de 1 Coríntios 15 é chave para entender a ressurreição. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Até o 24. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão ressuscitados em Cristo. Mas cada um por sua, Cristo as primícias. Depois, que são distribuídos na sua vida. Depois virá o fim, quando estiver entregado bem a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o pé, toda a potestade. Dá glória a Deus, né, irmão? Presta atenção. Por que Jesus é a primícia dos que dormem? Muitos morreram antes dele, muitos ressuscitaram antes dele. Por que ele é a primícia? Se outros ressuscitaram mesmo. Essa ressurreição plena. Exatamente. O primeiro que ressuscitou com o corpo glorificado. Por isso que ele é a primícia dos que dormem. Tem uma coisa, quando ele voltar, os que morreram, primeiros que morreram, vão ser ressuscitados com o corpo glorificado, e depois, os que estão aqui em vida, não vão morrer, eles também serão glorificados, terão um corpo glorificado, em vida. Não vão passar pela morte, poxa, volta logo. Eu voltar hoje, né? Mas e as pessoas que eu às vezes não vou mudar. Ele só vai voltar, no dia em que todos os que tiveram que ouvir, ouviram. E todos os homens são indesculpáveis, porque todos têm o senso de Deus dentro de si. Está em Romanos 1. Né? Assim, todos têm o senso de Deus, porque isso é a revelação geral, natural. Vê a natureza, você vê a própria natureza. Entendeu? Então, todos são indesculpáveis. Agora, a salvação por Jesus é Cristo. E como é que a gente entende e conhece a salvação? Como é que a gente conhece? Bíblias, é o Evangelho. Não tem outro jeito de ser salvo, a não ser através da pregação do Evangelho. É o modus operandi de Deus, que a igreja prega o Evangelho para as pessoas serem salvas. Para quê? Para que ele, tendo fé e arrependimento, ele vai ser regenerado, seu coração vai ser regenerado, vai ter um processo de santificação, e após a sua morte, quando Jesus voltar, você seria salvo, né? Sua alma estará com Deus. Quando Jesus voltar, sua alma vai voltar a se unir ao corpo glorificado por Jesus, como aconteceu com Jesus. Então, nós iremos ter uma vida, gente, depois que ele voltar, e não haverá pecado, não vai haver dor, não vai haver guerra do Irã contra Israel, né, da Ucrânia, não vai haver maldade, não vai ter mais isso. A nossa felicidade vai ser baseada na glória de Deus derramada, o amor dele derramado sobre as nossas vidas. Imagina o que é isso? Promessa de Deus para nós. Você imagina hoje, viver neste mundo, quem não tem Jesus, é uma visão muito triste, porque qual é o sentido da vida? Você vai morrer. E aí? Você está vivendo para quê? Qual é o seu propósito? Né? Nós temos um propósito, que nós queremos hoje pregar o Evangelho e trazer mais gente, porque isso é o que a gente vive. Não, só vou tentar, né?
Você fala isso, eu me volto muito para Timóteo, quando Paulo fala que temos Romanos 50 Tessalônica. O que tinha naquela época? Não tinha a internet, não tinha nada. Tinha outras. Não, mas é o que eu estou falando. Hoje está sendo muito mais acessado. Então, penso muito sobre A isso. tecnologia, ela não diminui a depravação do homem, não, até aumenta, tá? Até aumenta. Você tem mais acesso, né, a coisas, né? Aí, Manuel, esse lance que você está falando, as pessoas que não tiveram essa oportunidade, isso às vezes vinham nos títulos, né? Para Aí buscar. depois eu fico, não sou eu, eu fico pensando, sabe? A mim cabe orar, estar na prece, Pregar o evangelho. pregar a palavra, testemunhar, orar, sempre Exato. Exato, Marilza. Olha só, isso não, sabe que às vezes falam, peso insuportável, peso muito grande. Você imaginar uma pessoa amada sua, não fazendo parte disso que nós queremos com toda a nossa alma, toda a certeza do nosso tempo. Então, se a gente, eu, por exemplo, já me vi nessa vejo assim, angústia. Então, tem orado. Sabe? Eu tenho que ouvir. o aliberto angústia. Tá? Presta atenção. Às vezes a crítica à teologia reformada é como é Deus que escolhe e é o Espírito Santo que regenera o coração, por que eu vou pregar o evangelho? Não! Você prega o evangelho com mais confiança. Com confiança. Porque quem faz a obra da conversão não é você. Quem converte é única e exclusivamente, o processo da salvação é único e exclusivo de Deus. Nós chamamos de processo monergístico. Exclusividade dele, mas você é um instrumento. Você é um instrumento. Nós somos um instrumento que Deus utiliza para pregar o evangelho. Mas quem regenera o coração é Deus. Isso pode ocorrer até o último respiro da pessoa. Lembre-se do ladrão da cruz. Então, não desanime. Ore por essas pessoas que você ama. Ora por quem nós... Vamos orar por quem nós amamos. Olha para você aqui, ó. 2 Coríntios 3, 2, 3. Vocês mesmos são vossa carne, espírito e nosso coração, para ser conhecido e vida por todos. Olha, gente, vamos ter fé que Jesus, ele não vai deixar de salvar nenhum daqueles que o Pai deu. Amém, amém. Todos que o Pai deu para ele morrer pela salvação dessas pessoas serão salvas. Todos. Não vai se perder nenhum. Então nos basta orar, pregar o evangelho. Todas as pessoas. Vai ter gente que vai aceitar, que vai se converter. É igual haver pessoas que não vão se converter à realidade da vida. Estão cegos, né, pelo pecado. Quando você abrir a sua vista só ao Espírito Santo, ou você nele, a gente vê no mundo hoje, não vai, cara. Não vai, não adianta. Eu jogo, você que chegou, estava falando de você, cadê Natan? Oi? Não sei, não. 1 Coríntios 15, 42 a 45. Já, rapaz, abre aí. 1 Coríntios 15, 51 a 58. Aqui na mão já. 42 a 45. Cadê de médico? Ninguém entende nesse negócio, né? Até o 45, né? 42 a 45. Vamos lá. Já achou? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se e... Nada. Em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há um corpo natural, também há um corpo espiritual. Pois assim está escrito:
o primeiro homem, Adão, se tornou um homem, um ser vivente, mas o último Adão é um espírito vivificante. É o seguinte, gente. Presta atenção. Se semeia-se um corpo influenciado pelo pecado, né? Da morte. Mas o que Jesus faz conosco? Nós ressuscitamos. Por que ele fala espiritualmente? Porque é pela ação de Deus, do Espírito Santo, que nós podemos ressuscitar o nosso corpo glorificado. Então, ressuscita-se um corpo glorificado. O corpo não sujeito mais ao pecado. É isso que acontecerá com a gente. Se nós morrermos, né? Se Jesus não voltar antes, tem que falar sempre isso. Nós morremos pela ação do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas nós vamos vencer a morte. E nós vamos ressuscitar num corpo glorificado, não sujeito ao pecado. Entendeu isso aí? E o Espírito vivificante de Jesus é o seguinte, é que pela morte dele e ressurreição dele, primeiro que o trabalho que foi prescrito pelo Pai para ele foi confirmado. E segundo, ele nos mostra, ele conquista para a gente, né? Ele imputa a sua justiça em nós e nos conquista o direito de também ressuscitarmos como ele. Agora, Manuel, todos aqui, sei disso, creio que a maioria saiba. Pode ser que alguém não saiba. Na morte, a alma volta para Deus com Deus. Sim. A ressurreição vai ocorrer, a não ser que Jesus volte. Boa colocação. A ressurreição só vai ocorrer no último dia. Entendeu o Quando seguinte? Jesus voltar, os mortos sempre Perfeito. Boa colocação, Maria. Olha, isso é antropologia bíblica, né? O homem, ele é composto, foi criado em imagem e semelhança de Deus, e nós somos compostos, já estudamos isso aqui também, de duas constituições. Uma constituição física, que é o corpo, né? É o corpo, e a alma, ou espírito, que é imaterial, né? Eu sou dicotomista, eu acredito em a parte material e a parte imaterial. Existem os tricotomistas que acreditam em o corpo, alma e espírito. Existem duas passagens na Bíblia que a interpretação pode gerar problemas, dúvidas, né? Quando nós morremos, o que acontece, independente disso? Há uma ruptura no nosso ser. O corpo se separa do espírito. O corpo vai para a terra, para o pó. E o espírito volta ao Pai. Né? Entendeu? Então, nós morrendo, né? O que acontece? O corpo vai para o pó e o espírito volta para Deus. Os redimidos, né, vão estar no céu. Os não redimidos, no inferno. Certo? Quando Jesus voltar, isso aqui é traumático, homem. Nós não fomos criados para morrer. Tá? Morte é traumática. Você se depara com a morte, você vai ter trauma. É traumático isso. Quando Jesus voltar, o que vai ocorrer? Os mortos vão ressuscitar. Isso quer dizer, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele. Vai haver reunião novamente, né? Do corpo e espírito. Volta. Um corpo glorificado, não sujeito à ira de Deus, ao pecado, à morte, à doença. Entendeu? Aquele que ressuscita sem Cristo, nos últimos tempos, vai para o lado de fogo e enxofre. E pode ser um pouco representativo esse termo, entendeu? É um lugar onde ele vai estar eternamente sob a ira de Deus. A ausência, não. Ele vai estar lá, sem a graça. Graça, não vai ter graça. Não vai ter amor mais. Não vai ter graça comum. É ira. Sabe o que Jesus sentiu no Getsemane? Que é o cálice que ele ia beber, cada gota? E que na cruz ele fala, Deus meu, Jesus homem, né? Por que me desamparaste? Porque é o seguinte, eles, como homem, ele estava sentindo a ira de Deus. Não que Deus tenha desamparado, mas não tinha mais aquele cuidado de Deus, com ele que teve a vida inteira, como homem.
isto vai acontecer com os que não forem salvos. Eles vão estar sujeitos à ira de Deus pela eternidade. Isso é muito triste, né? Muito duro. Como nós não vamos estar sujeitos mais à ira de Deus, que nós não vamos ter mais pecado quando nós necessitarmos, quando ele voltar. Não vai ser impossível pecar. Não vai haver mais pecado, não vai haver mais dor. Aí para você pegar e ficar de joelho e dar assim, glória a Deus, obrigado, Senhor, por ter me escolhido, por ter me amado. Eu não vou, nós temos essa esperança. Vocês entenderam isso aí? Deu para entender, gente? Essa antropologia bíblica, né? Muito bem colocado. É bom? Às vezes pode ser que eu tenha pressuposto que todos saibam, mas pode nem todo mundo, né, entender. Porque até porque a gente está numa sequência aqui, teologia sistemática, né? Então, gente, lê 51 a 58 aí, Jarbas. 51. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Pode? Acontecerá um instante, um piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão e viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado num corpo imortal. Oh, glória a Deus. Cara, continue. Então, quando o nosso corpo mortal tiver se transformado em um corpo imortal, se cumprirá as passagens das Escrituras que diz: a morte foi em glória, engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas, graças a Deus, da vitória do pecado, da morte, por meio do nosso Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Glória a Deus. Gente, ele venceu a morte por nós e nós vamos vencer também. Ó morte, onde está a sua vitória? Ele derrotou, ele colocou o último inimigo sobre seus pés, que é a morte. Né? E nós vivemos hoje o nosso cristianismo com esta fé e esperança. Sabe que nós podemos ter os nossos problemas hoje, nós ainda teremos sofrimentos nessa vida. Mas a nossa humilhação leva à exaltação depois. Então, isso nos dá força, isso nos dá ânimo para viver. E Jesus é a nossa força. Então, vocês entendem, pessoal, que a ressurreição é o ponto decisivo da vida de Cristo. É o ponto decisivo. Lê para mim. Colossenses 1, 18. Certo, Fabiano? Isso nos enche de esperança, gente, de alegria. Nós temos um Deus que conquistou isso para nós, por amor. Vamos lá. Colossenses 1, 18. Leia. Pode ler. Ele chegou para mim falando que você está falando, caramba, eu acho que só não. Ele é a cabeça da igreja. É o princípio primogênito dentre os homens, para que tudo tenha a presidência. Ele é o princípio primogênito entre os mortos. Mas o que é importante nessa passagem? Ele é o cabeça da igreja. A igreja, ela é unida a Cristo. É a união hipostática, que chama em teologia. Há uma união nossa com Cristo hoje. Então, como eu vou falar mais para frente, a partir do momento que ele ascende aos céus e está à destra de Deus, ele está lá intercedendo por nós, sendo nosso advogado. Então, a nossa vida aqui como igreja, e ele é o nosso cabeça, ele está unido a gente. Nós agindo aqui por ele. E nós agindo aqui por ele. Então, é uma coisa que eu queria falar para vocês o seguinte, como é bom ser igreja de Jesus. Por isso que eu acho que nós temos que estar numa igreja. Nós temos que estar no corpo de Cristo. Ah, não, eu vivo o meu cristianismo sozinho. Não. Porque é o modus operandi de Deus.
Ele quer pessoas unidas, uma amando a outra, uma unida a outra. O quê? Unida a Cristo como cabeça. Esta ressurreição dele, a partir da sua ressurreição, é o que houve o desenvolvimento da igreja. Não é isso? É bom para estar aqui nessa cidade. Enorme. Gente, quando eu venho para cá, eu venho assim, Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim. Entendeu? Porque é muita responsabilidade ser igreja, mas é muito bom também. É uma alegria estar aqui, né? É porque eu estou assim, aonde você pede, tem várias histórias que as pessoas vão apontar. Por que agora a igreja está assim no Brasil? As pessoas não querem, querem achar, não querem saber. Porque as pessoas não estão dando testemunho bom para o evangelho de Cristo, não estão sendo egoístas, né? Talvez no dinheiro, julgando todo mundo. Então, o que a gente faz é o nosso perfil. Presta atenção, gente. Daí vem os problemas da igreja, que são muito tristes. Mas também tem que dizer uma coisa: nem todos que estão na igreja são salvos. Entendeu? Mas quando você vê uma igreja se dividindo politicamente, uma é direita, outra é esquerda, se agredindo, é muito triste isso, porque Jesus é a nossa cabeça. Ele morreu por nós. Ele não morreu, ele ressuscitou para que nós estivéssemos divididos. Ele morreu e ressuscitou para que nós estejamos unidos trabalhando por ele. Então, se chegar alguém aqui que é de uma ideologia política diferente da minha... É uma coisa interessante. Terminando a parte que você falou, que eu coloquei trabalhando por ele. o mais velho. Tá, o irmão, o Filipório. Sim. Está falando com o Filipório. Não, por ele mesmo. Quais são os mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Antes de me amar, estou amando ao próximo. Antes de me amar, independente, inclusive se for seu inimigo. É duro. É duro. Jesus chegou lá na cruz, né? Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Jesus jamais confrontou o inimigo dele na cruz. E o ladrão que estava falando impropério para ele do malfeitor. Mas também o senhor falou interessante, de fato, quando esse exemplo, os crentes estão nessa final, é porque as pessoas estão pensando em si, para a igreja, para coisas para si. Porque se você pensa em Cristo, você é constrangido lá no lugar, não mesmo que você não concorda, você está com uma pessoa que não é cristã, isso aí. Pensamento de não, foi, não é confio, porque Cristo pede isso a gente, não por nós, mas pelo Espírito Santo, não, faça assim. Não. Exato. Assim, perfeita essa colocação. Eu posso ter uma ideologia diferente do meu irmão, mas se ele vier aqui, eu vou amá-lo. Eu vou amá-lo, vou recebê-lo. E vou pensar com calma. Eu posso não concordar, mas eu tenho que tratar isso com amor. Eu tenho que tratar o irmão que vier aqui com amor. Nós, como igreja, temos que receber todo mundo com amor. Sabe? Porque a nossa marca, gente, como igreja, é a marca daquele que venceu a morte, conquistou e derrotou a morte por nós, ressuscitou Jesus. Manuel, posso fazer um desse que Pode, deve, claro, irmão. Beleza. Deus é tanto amor quanto fúria. Não que Deus tenha uma dupla personalidade, alternando-se entre amor e ira. E sua ira e seu amor são coerentes, porque não são como os nossos. Em vez disso, são perfeitamente santos e bons. Isso que é interessante, quando nos iramos, geralmente, é porque as coisas que mais amamos estão sendo ameaçadas. Exatamente. Né? É a colocação perfeita. Deus é amor e Deus é ira. Nós chamamos isso de simplicidade em teologia. Os atributos dele vêm juntos. Se separam nunca. Entendeu? Mas quando nós nos iramos contra alguém, em geral, pode observar, aqui só agrediu alguma coisa nossa. Entendeu? O não se irar com o próximo é o quê? É reagir em amor. Vocês estão vendo onde é que a ressurreição de Jesus é profunda em ensinamentos, né? Para a gente, né? O entendimento da ressurreição, né? Então, gente, assim, os teólogos reformados colocam que Jesus ressuscitou com o mesmo corpo, sem as fraquezas,
Leia, Ludmila, lê para mim, por favor, Lucas 24, 39. 39. Veja as minhas mãos e os pés. Sou eu mesmo. Apalpai e vejo, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vejo que eu tenho. Olha, Jesus ressuscitou com o corpo. A alma se reuniu de novo, o corpo, né? O imaterial no material. Corpo como o nosso, né? Com as cicatrizes, nós vamos poder vê-lo. Mas como, a partir do momento que ele ascende aos céus, a gente não tem mais esse contato visual com ele. Mas ele está, neste momento, por ele ser Deus, também, é Deus e homem ao mesmo tempo, ele está aqui. Onde estiverem dois ou mais unidos em meu nome, ele estaria, está aqui agora. Chega a arrepiar, né? Entendem isso? Vocês entenderam o princípio da ressurreição? É Senhor de vivos e mortos, a partir do momento que ele ressuscita. Jarbas, leia, por favor, Romanos 14, 9. Romanos 14, 9. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos. Ele morreu, ressuscitou, venceu a morte. E isso é um grande ápice, né, da exaltação dele, que agora ele está à destra de Deus como Senhor de vivos e mostra todo o poder e glória nas suas mãos. Deus 10. Então, lê aí, Marilda, lê aí. Tu, porém, de que julgas teus irmãos? E tudo que desprezas teu. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Boa. É o mais velho. Se você entendeu a atitude, você entender a atitude de Cristo, a sua morte, a ressurreição, se você entendesse de fato, você não vai julgar mais o irmão. Você não vai mais julgar o irmão. Porque é o seguinte, Pedro pregou semana passada, os humilhados serão exaltados. Jesus foi humilhado, foi exaltado. Nós somos humilhados, somos humildes hoje, passamos por humilhação. Né? Nós já conhecemos nossa natureza pecaminosa e por isso sabemos que precisamos da graça de Deus. Mas nós temos a esperança de seremos exaltados um dia. Amém? Amém. Bom, igreja, então é o seguinte, eu falei que hoje eu só ia conseguir falar da ressurreição, né? Eu não ia conseguir. Na próxima aula, nós vamos abordar a ascensão, que ele ascendeu aos céus, a importância pela teologia. Possivelmente eu vou conseguir falar da volta em glória do estado dele à direita de Deus. Né? E a importância, isso não é tão claro nas escrituras, não é tão abordado assim, de forma tão enfática nas escrituras como é abordada a ressurreição, mas tem uma importância enorme para a gente. Tá? Eu estou com um textinho aqui que eu peguei do Berkoff, eu vou entregar para o Jarbas, depois, se você puder, bota uma foto nos grupos para a gente, Jarbas, por favor. Ele é um livrinho do Berkoff, Manual de Doutrina Cristã. O Berkoff é um teólogo reformado, ele é muito... Ele é muito querido entre quem gosta de teologia reformada. É um pouquinho complexo às vezes. Mas esse livrinho dele é mais resumidinho, é mais fácil de entender. Manual de Doutrina Cristã. Na última aula você falou sobre ele, eu pesquisei. Tem um livro que ele bota bem explicadinho. Ele fala sobre e sempre vem com uma passagem que explica aquilo ali. Para você ser pastor presbiteriano, tem que estudar esse livro. Das provas da presbiteriano no Brasil é esse livro, né? Uma das pessoas mais recentes foi uma linha da citação sul. Eu acho que se você tirar um print, você consegue extrair isso. Ah, legal. Legal. Boa, eu vou colocar nos grupos pra gente, tá? Bom. Tá. Gente, vamos fazer uma oração para Deus abençoar nosso culto, né? Continuar abençoando nossos estudos. Espero que tenham gostado. Acho que para mim tem sido uma bênção, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado. Te damos graça pela tua presença aqui entre nós. Te damos graça pelo seu amor, pela igreja, por tudo que tem feito por nós. E dentro da sua
misericórdia, dentro da sua soberania, Senhor, que nos ama. E eu te peço, Senhor, abençoa a vida de cada irmão aqui, abençoa o culto, tudo que vai ser pregado, tudo que vai ser falado, Senhor, que vai ser feito. Hoje nós temos a ceia, hoje nós celebramos a sua morte, Senhor, para que nós pudéssemos ter vida, Senhor. Obrigado por todas as coisas, meu Deus. Abençoe a nossa vida, o nosso culto agora, tudo dê certo. E a nossa semana também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, cafezinho, lanchinho antes do culto, né? Vamos lá. Cadê Natan? Ele agora está pentecostal? Virou pentecostal? Está caindo no espírito lá. Não sei se esse aqui não tá Ana, querida, muito obrigado, tá? Obrigado. Você tem ajudado muito a gente aí. Obrigado por tudo que você faz aí. Vamos pro culto. Vamos pro culto. Pro culto daqui a pouquinho. Um abraço. Até já.